Hoje a gente vai explorar um tema fascinante que tem moldado a forma como nós estudamos a Bíblia, que é um método um tanto quanto controverso, mas muito conhecido, muito usado, mas talvez você não saiba o nome dele. É o chamado texto-prova. Esse foi o método que William Miller, ou Guilherme Miller e tantos outros usaram ali para poder desenvolver um entendimento mais profundo das escrituras, para poder interpretar ali os eventos que eles julgavam ser eminentes, né? E hoje a gente vai dar uma olhadinha nas forças e nas fraquezas, nos pontos fortes, nos pontos fracos desse método chamado de texto-prova, e a gente vai discutir a importância do entendimento correto da simbologia profética para a nossa fé cristã. O método chamado de texto-prova, ele consiste no seguinte: coletar todos os textos bíblicos-chave ali sobre um determinado assunto e tentar formular uma visão mais abrangente sobre o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, assim, vamos estudar sobre o sábado, vamos pegar todos os textos bíblicos que falam sobre o sábado, a gente põe tudo junto e tenta entender essa visão mais abrangente da Bíblia sobre o que esses textos estão falando. Uma das grandes vantagens, ou digamos assim, forças desse método é justamente a sua capacidade de reunir uma vasta quantidade de informações bíblicas e permite assim a gente ter uma visão mais ampla, mais aberta, que pode ajudar assim a fortalecer a nossa compreensão de certas doutrinas ou certos temas bíblicos. Por exemplo, quando a gente está estudando justamente o tema da segunda vinda de Cristo, da volta de Jesus, alguém poderia ir lá e compilar todos os versos que estão relacionados a esse evento e construir ali uma imagem clara do que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Isso ajuda a gente a evitar interpretações isoladas, parciais, sobre esse evento. Só que o texto-prova, o método texto-prova, ele tem uma ou mais fraquezas que também são necessárias de se observar. Elas são bem importantes, porque elas podem levar a gente a uma falsa interpretação de muita coisa. Então, qual que seria a maior crítica que a gente pode fazer a essa abordagem chamada de texto-prova? E é justamente o ponto de que ela é uma abordagem fragmentada. Por quê? Porque ela pega fragmentos, justamente porque ela pega um grande volume de versos bíblicos, ela pega só fragmentos de partes dos textos bíblicos que estão falando sobre aquele assunto. E aí, quando ela pega um determinado verso para juntar com os outros versos, ela acaba ignorando qual que é o contexto mais amplo daquele verso que ela escolheu. Por exemplo, um versículo pode ser retirado do seu contexto histórico, do seu contexto literário, e com isso levar a gente a interpretações que não refletem o significado original que o autor do texto pretendeu quando ele escreveu aquele livro, aquele capítulo, né? E além do mais, o uso do texto-prova sem uma compreensão adequada de, por exemplo, qual é aquele gênero literário? É sabedoria? É poesia? É hino? É uma profecia? É história? É lei? O que é esse gênero literário? Isso influencia na interpretação do texto bíblico. Você não pode simplesmente pegar um verso de um salmo e juntar com uma fala de Paulo, porque são gêneros diferentes com interpretações diferentes. Além do mais, você tem nuances culturais presentes na Bíblia que podem resultar numa aplicação errônea das escrituras. Você tem fatores linguísticos que precisam ser entendidos. Era uma figura de linguagem, é literal. Tudo isso acaba influenciando na forma como a gente lê e interpreta as escrituras, né? E é particularmente verdadeiro quando se trata especialmente de simbologia profética. Por quê? Porque símbolos, eles podem ser metáforas que precisam ser interpretadas em relação ao seu contexto cultural e bíblico. Quantas vezes você já deve ter visto as pessoas pegando e falando: não, mas veja, o sinal da besta é o código de barra. Aí você fala assim: peraí, João está escrevendo para a igreja da época, lá pouco depois de Cristo. Eles tinham código de barra naquela época, então quando eles liam o texto bíblico, eles entendiam que João estava falando de código de barra. Então o que você está fazendo? Você está pegando algo da cultura de hoje e transportando lá para o passado. Por quê? Por causa de que muitas vezes a gente interpreta as coisas fora do seu devido contexto cultural, histórico, literário, linguístico e por aí vai. Então assim, eu sugiro muita cautela você usar parâmetros como o do texto-prova. Você tem uma leitura mais contextualizada, você tem a teologia sistemática, você tem a teologia bíblica, histórica, né? Você tem o método histórico literário, você tem várias outras ferramentas para te ajudar a trazer mais interpretação. Agora, se você quer fazer um estudo dessa forma, para ser um pouco mais eficaz enquanto você estiver estudando, evite
essas fraquezas justamente da metodologia do texto prova. É sempre crucial você adotar uma abordagem mais equilibrada, que inclua ali um estudo aprofundado do contexto bíblico. Isso envolve entender não apenas os versículos isolados, mas também qual que é a sua participação no bloco do texto como um todo, no capítulo, no livro bíblico inteiro, qual que é o seu propósito, qual que é o público-alvo, como era a cultura da época, como eles entendiam, o que o autor tinha em mente, tudo isso faz parte do estudo das escrituras. Não é simplesmente ir lá pegar um verso bíblico e dizer, não, eu acho que ele significa isso. E aí você pega muitas vezes um verso sobre um determinado assunto, mas que ele tem um certo contexto, e aí você junta um outro verso de um outro livro, de um outro autor, de um outro testamento, que parece falar sobre o mesmo assunto, mas na verdade está falando dentro de um outro contexto, aí você junta as duas coisas e você emite um novo significado que não tem nem a ver com um texto, nem com o outro. Isso é muito perigoso, isso já levou a igreja na história a realizar péssimas interpretações sobre várias coisas, isso causa muito dano, né? Então, é sempre essencial que haja uma harmonização, sim, dos textos bíblicos, mas dentro de uma teologia sistemática consistente ali, que considere a Bíblia como uma unidade coerente. Isso vai ajudar a gente a manter a integridade da mensagem bíblica, a aplicar os seus ensinamentos de forma mais precisa, mais significativa nas nossas vidas. A correta compreensão, por exemplo, da simbologia profética, ela é vital, porque muitas vezes as profecias elas carregam mensagens que elas são centrais para a nossa esperança, para a base da nossa fé cristã, para as nossas expectativas futuras. Então entender corretamente essas simbologias fortalece a nossa fé, prepara a gente melhor para os eventos que a Bíblia prediz, né? Então, embora o método do texto prova, ou da prova textual, tenha ali suas limitações, se ele for usado com cuidado e com o auxílio de outras ferramentas, combinando com outras abordagens que levam em consideração o contexto, o sistemático ali do texto bíblico, ele pode sim te ajudar, pode ser uma ferramenta para desvendar as riquezas das escrituras, mas você precisa levar em consideração que a Bíblia é uma unidade literária, mas ela vem de um contexto, da sua época, da sua história, do seu idioma, da sua cultura, e tudo isso você tem outras ferramentas para te ajudar nesse tipo de estudo, tá certo? Lembrando, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist chamada Quero Entender a Bíblia. E lá você vai ver várias ferramentas, várias explicações sobre como estudar a Bíblia de uma forma mais precisa, mais exata e que te ajude a achar as verdades que a Bíblia tem para oferecer dentro do seu contexto, dentro de tudo isso que a gente discutiu aqui brevemente. E você, o que você acha dessa ideia de sair catando versos por aí, juntar tudo para chegar a uma conclusão? Você acha que é mais vantajoso fazer assim ou isso pode, de fato, trazer alguns problemas? Compartilhe as suas ideias aqui nos comentários abaixo. Não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo. E se você encontrou informações ideais aqui para você, se você se inspirou, encontrou insights para a sua reflexão, considere também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E assim a gente vai continuar juntos explorando as profundezas da Palavra de Deus.